Lá em 1 Pedro, vamos continuar estudando a carta de Pedro. Bom dia, irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Amém. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, do verso 1 ao 11. Eu coloquei como tema o uso dos dons para equipar a igreja. Uma mosquinha voando aqui pelo jeito. Fica ali do lado, mosquinha. O dom do Espírito Santo, ele é uma ferramenta importantíssima para a igreja, tanto que Jesus falou para os seus discípulos que eles deviam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos pelo poder do Espírito. Obrigado, irmão. E o Espírito Santo veio para capacitá-los, para que eles recebessem poder para serem testemunhas de Jesus. E o Espírito Santo ainda habita na igreja até hoje, capacitando, ensinando, dando dons. Essa semana eu estava meditando sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E eu estava me recordando de algumas coisas que acontecem na igreja interessantes. Às vezes tem pessoas na igreja que frequentam, às vezes há pouco tempo, alguns há mais tempo, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas. E a gente vê a pessoa lá todo domingo, cumprimenta, bom domingo, boa semana. E o que me chama a atenção é que algumas vezes, algumas pessoas, após uma pregação, um estudo, abordar a gente ali e falar assim: obrigado, irmão, eu precisava dessa palavra. Foi muito usado por Deus. E tem algumas pessoas, alguns irmãos na igreja também, que nós temos afinidades. Todos vocês têm afinidade com algumas pessoas mais próximas. E por que a gente não tem afinidade com todos? Isso não tem nada de errado. Deus, quando criou o homem, imagem e semelhança, perfeito, para glorificar o nome do Senhor, para louvar a Deus, o pecado entrou. E o pecado tirou de nós muitas capacidades de coisas que nós não entendemos. E às vezes acontecem coisas que nós ficamos assim assustados e para nós mesmos nós dizemos: nossa, isso é um mistério. Que mistério isso! Por que nós simpatizamos assim tão fácil às vezes com uma pessoa que muitas vezes a gente nem conhece? A gente está ouvindo a pessoa falar pela primeira vez. Tem duas situações. Uma, porque o nosso cérebro, criado à imagem e semelhança, no projeto original, perfeito, ele tem várias coisas. Ele foi feito para aprender. O ser humano foi feito para sobreviver, para viver, não para morrer, mas algo aconteceu. Às vezes, quando nós olhamos para alguém que a gente nem conhece, simpatiza, às vezes até pela TV, alguém falando, a forma que a pessoa fala, sei lá, alguma coisa chama atenção e você simpatiza. Tem algo que diz que o nosso cérebro, na verdade, nós não sabemos isso, mas ele faz isso automaticamente. Ele faz uma leitura que chama-se de uma leitura espelho. Em algum momento da tua vida, você teve uma oportunidade de gostar de alguém, ou de admirar alguém pelo que a pessoa fazia, pelo que a pessoa era. Às vezes você lembra com carinho dos seus avós, bisavós. Você lembra da parte boa das coisas que eles faziam, de conselhos que eles davam, coisas que eles falavam. E isso fica impresso lá no nosso cérebro. E às vezes você era criancinha e aquilo está guardado lá. Então, por isso que às vezes a gente simpatiza com alguém que a gente nem conhece e a gente não sabe o porquê. Isso é um fator, do cérebro,
que ele entende e ele reconhece aquilo como bom. Então ele já te passa uma mensagem que aquilo é agradável. Em algum momento você passou por uma experiência que aquilo ficou marcado. Você nem consegue lembrar o porquê, mas está gravado lá no teu HD, né? Com o Lucão ali que é da área, né? Está lá dentro do HD da máquina. E tem coisas, às vezes, não sei se vocês já perceberam o que acontece, você está bem tranquilo, de repente vem um pensamento assim de uma coisa, e fala, nossa, da onde que eu fui lembrar disso daí? Parecia que era algo que estava esquecido. Mas o teu cérebro puxa, por algum motivo, alguma coisa fez com que ele puxasse aquela informação. Alguma coisa aconteceu, às vezes até cheiro que a gente sente, você lembra de coisas. Mas tem algo também que tem que ser levado em conta principalmente na igreja, por causa dos dons do Espírito Santo. Às vezes a simpatia que a gente tem por um irmão ou outro, cada um de nós, tem a ver com os dons do Espírito Santo, que estão em nós e estão na pessoa, e muitas vezes o irmão nem sabe qual o dom que ele tem. Tem gente assim, nossa, eu queria saber meu dom. Mas dentro do decorrer aí da palavra, do estudo, a gente vai falar disso. Mas tem a ver com os dons, essa simpatia, essa necessidade de estar próximo, junto com o irmão, conversando. Você está fazendo alguma coisa, de repente você lembra da pessoa, aí você acaba mandando uma mensagem, daí irmão, está tudo bem, tudo certo. Isso tem a ver com os dons, porque o Espírito Santo dá dons diferentes para pessoas diferentes, porque isso é para se completar a igreja. Não existe concorrência de dons iguais, existe complemento. Mesmo aqueles que têm o mesmo dom, seja lá o dom de curar, por exemplo, eles são complementares. Só Deus para fazer isso, colocar pessoas totalmente diferentes juntas. Aí o Espírito Santo vem e ele escolhe qual o dom que ele dá para cada um. Não é a pessoa que escolhe. Nem sempre a pessoa que tem mais capacidade tem o dom, vamos dizer assim, que seria mais complexo. O Espírito Santo escolhe e dá os dons. Por isso, às vezes, nós simpatizamos com algumas pessoas. Não que a gente seja antipático aos outros, mas os outros também têm as pessoas que eles simpatizam. Daí a pessoa fala assim, criou um grupinho aqui, criou um grupinho ali. Mas é algo assim meio natural. E às vezes a gente é atraído também pela característica, o jeito de falar, às vezes até a fisionomia, às vezes a pessoa, o gesto que a pessoa faz, até uma careta, às vezes lembra alguém, o cérebro, às vezes você não lembra da pessoa, mas o teu cérebro registrou lá, ele está fazendo esse espelho, essa comparação e está passando para você que aquilo é bom. Mas como é bom estar na igreja, como é bom saber que existe o Espírito Santo para nos capacitar e nos ajudar, porque com as nossas forças nós vamos até um determinado ponto, e a partir dali nós precisamos dos mistérios do Senhor na nossa vida e a capacitação para fazer aquilo que Ele mesmo pediu. Jesus falou, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos com poder. E o poder está aí, e vai estar aí, até que todas as coisas se cumpram. Vamos para o nosso texto de hoje, capítulo 4, verso 1 até o 11. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações.
Cada um administre aos outros o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Vou tomando uma água aqui, que a semana estou me recuperando da garganta. Estava evitando de falar um pouco, porque estava complicado. Parece que tem aquele gato arranhando a tua garganta, assim, afiando as unhas, né? Então, Pedro coloca uma situação para os irmãos que eram escravos, eram perseguidos por causa de serem escravos, de serem estrangeiros. E ele coloca mais uma situação aqui, falando assim, aconselhando: pensem, reflitam nessas coisas e vivam assim, não como os pagãos, como as pessoas que vivem fazendo coisas erradas, que desagradam ao Senhor. Vocês já fizeram isso no passado, mas agora não façam mais. Então, no verso 1, a gente vê ali que ele já começa convidando aqueles seus ouvintes a adotar a mesma atitude mental de Cristo. Cristo padeceu por nós na carne. Armai-vos também vós com esse pensamento. O que ele quer dizer com armai-vos? Normalmente a ideia de armar-se é para fazer frente a algo mais forte que você, mais poderoso, que pode te atacar, que pode acabar com a tua vida. Então ele falou assim: se arme com esse pensamento. Cristo padeceu por vocês. Se vocês estão passando por dificuldades, o próprio Cristo avisou que se ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. Pedro deixa como sugestão estarem dispostos a sofrer pela vontade de Deus. E nós vemos, através dos tempos, que muitos cristãos têm sofrido pela vontade de Deus. Alguns registrados ainda nesse livro, outros depois. Hoje tem pessoas sofrendo pela vontade de Deus. Tem países aí, né, a gente sabe que tem até uma lista dos países que mais perseguem cristãos. Hoje ainda tem pessoas sofrendo por confessar a sua fé em Cristo. Quem está disposto a sofrer por Cristo, abandona a prática habitual do pecado. É difícil você ver uma pessoa que sofre muito por causa de Cristo continuar no pecado, continuar pecando. Hoje é uma coisa meio que assim, até comum no meio do cristão brasileiro que eu estou falando, porque vou lá domingo na igreja, durante a semana você às vezes fica meio desligado das coisas, da Bíblia, do sermão, da meditação, de meditar, de armar-se com o poder da palavra, e você vai vivendo, né? Um dia vai acabar todas as coisas e tal. É um cristianismo diferente que o povo brasileiro vive. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sente vergonha. Muitas vezes eu fico com vergonha quando eu leio alguns textos bíblicos. Assim, como eu sou ruim, fraco. Olha o que aconteceu com esses irmãos. Veja no capítulo 3, o verso 17. Olha o que Pedro aconselha, ele fala antes, o irmão pregou semana passada. Ele diz assim, no verso 17: porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se é vontade de Deus, e assim Ele quer, do que fazendo o mal. Ele fala assim, é melhor você fazer o bem e ser perseguido do que fazer o mal e ser perseguido também. Aí tem algumas pessoas que pensam assim, se eu fizer o bem e eu vou me lascar, e se eu fizer o mal e vou me lascar também, então eu não vou fazer nada. Pronto, fico de boa. Né? E essa é a ideia de algumas pessoas, infelizmente. Elas entendem que se eu ficar de boa,
não vai acontecer nada. É aquela pessoa que fica em cima do muro, que às vezes tem que tomar uma atitude, uma posição, dar uma opinião e falar, eu não sei, eu prefiro não opinar e tal. E o que a Bíblia ensina e fala sobre essas pessoas que ficam em cima do muro? A Bíblia diz que são mornos. A Bíblia mesmo diz que Deus vai vomitar essas pessoas da boca dele. Ele fala assim, é melhor que você seja frio do que ser morno. Então aqui ele fala assim, porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se isso é vontade de Deus, do que fazendo o mal. Tem muitas pessoas que fazem o bem, outras pessoas, eu anotei algumas pessoas da Bíblia aqui que fizeram o bem e receberam o mal. José do Egito, íntegro e temente a Deus, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, acusado de assédio por uma mulher sem vergonha e foi parar na prisão. O profeta Jeremias dedicou a sua vida a alertar o povo de Deus com mensagens de Deus. O que aconteceu com ele? Foi agredido, preso, jogado numa cisterna lamacenta para morrer. Tem mais, Davi derrotou o gigante, foi fiel ao rei Saul e passou parte da sua vida perseguido e tendo que fugir do injusto Saul. Jó, o homem que foi elogiado por Deus como homem íntegro e reto, ele perdeu todos os seus bens, seus filhos, a sua saúde em poucos dias. Paulo, o apóstolo, se converteu, dedicou a sua vida a pregar o evangelho. Por causa do bem que ele fez, ele sofreu perseguições, naufrágios, foi açoitado, apedrejado e preso. E Jesus não fez nenhum mal. E o que ele recebeu dos homens? Traição, julgamento injusto, açoites e morte de cruz. Por que nós temos que ser privilegiados? Por que o mal não pode acontecer com a gente também? Por que não podemos sofrer? Nós somos melhores que esses irmãos? Nós somos melhores que os irmãos que estão sendo perseguidos por esse mundo afora? A igreja é uma só. É a igreja de Cristo, a qual ele vai voltar para buscar. Versos 2 e 3. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos as vontades dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonaria, bebedice, abomináveis e idolatrias. Ele faz uma lista de coisas ruins, que alguns de nós também fazíamos no nosso passado. No início ali ele fala do tempo que vos resta na carne. Não vivais mais segundo as coisas erradas. O cristão tem que abandonar as coisas velhas. Você se converteu, a Bíblia diz que a partir dali nasce uma nova criatura. Você vai errar? Vai, mas você tem que abandonar as coisas velhas, as coisas do passado. Não vivais mais segundo vivem os ímpios. Antes vocês faziam a vontade dos gentios, faziam muitas coisas e até eram agradáveis, eram legais, eram divertidas, mas quando você se converte, você começa a ter vergonha daquelas coisas que você fez, porque elas eram ruins, de fato. Precisamos usar o tempo que nos resta para fazer a vontade de Deus. Não podemos viver com os mesmos desejos pecaminosos e cedendo a esses desejos pecaminosos. A palavra concupiscência que ele coloca ali significa desejo desordenado, vícios, impulsos pecaminosos
que vão contra princípios espirituais. Significa a busca desenfreada por satisfação imediata, que inclui todo tipo de pecado. O apóstolo Paulo, Filipenses 1:21, ele disse assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Será que temos coragem ou podemos falar como Paulo, que para nós viver é Cristo e morrer é lucro? Ou as pessoas continuam morrendo de medo de morrer? É estranho, né? Morrendo de medo de morrer. Será que Paulo tinha alguma dúvida quanto a fazer a vontade de Deus? Para viver uma vida que agrada a Deus, é necessário romper com o velho estilo de vida, resistir às pressões da sociedade e focar em obedecer os propósitos divinos. Você se converteu. Saiba que tem muita coisa na tua vida que não te pertence mais. Você tem que abandonar as coisas do passado. Pare de se envolver com coisas que não é mais para você se envolver. Nós precisamos romper com as práticas do passado. Quando nós vamos para Deus, Ele aceita como nós estamos, mas o Espírito Santo quer nos moldar, nos transformar. E nós temos que aceitar essa transformação. A transformação é uma porta que se abre por dentro. Jesus não arromba a porta para entrar na sua vida, no seu coração. Tanto que lá em Apocalipse ele diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, é decisão. Tem muita gente que se converte, se batiza, mas continua igual. Tem algumas pessoas que têm o costume de falar assim: ele só entrou seco e saiu molhado. Não mudou nada. Existe um processo na vida cristã de mudança. E quando você começa a ver os frutos na vida da pessoa, os frutos é que realmente a pessoa se converteu. Ela começa a dar frutos. Quando você não vê frutos nenhum de nada, a pessoa não tem a preocupação do que, mas Deus me chamou para ser cristão para quê? Tá, beleza, só vou domingo lá e joia. Você não tem essa preocupação. Deus, através do Espírito Santo, entregou dons. A Bíblia diz, irmãos, todo cristão tem pelo menos um dom. Cadê o seu dom? Cadê o seu dom? A igreja é feita de pessoas diferentes, com habilidades diferentes, criações diferentes, culturas diferentes, estudos diferentes e dons diferentes. Porque nem todos se envolvem com o trabalho. Tem alguma coisa errada? É só olha a igreja de Atos dos Apóstolos. As pessoas se envolviam. Verso 4 e 5. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Quem acha estranho? As pessoas que viviam fazendo coisas erradas com você, os teus parceiros de bar, vamos dizer assim, de coisas erradas do passado, eles blasfemam de vocês hoje porque vocês se converteram. Eles não aceitam. Para eles é muito estranho. Verso 4. Eles acham estranho não concorrerem com eles, continuar naquele mesmo desenfreamento, aquelas coisas que eram legais, eram agradáveis, eram prazerosas. Aí ele diz assim: esses que blasfemam de vós, verso 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Todos um dia prestarão contas. Lembra daquela parábola que Jesus conta, que o homem ia viajar, deu um talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro, e falou: eu vou viajar, vocês cuidam aí e tal. E quando ele voltou, lembra? Não precisa contar a história. Teve um lá que teve problema, que eu só tinha um, e daí eu fiquei com medo, eu escondi para que ninguém roubasse. Irmão, você não está escondendo o seu dom, mas você vai falar assim: Luiz, mas eu não sei o meu dom. Sabe como que descobre o dom do Espírito Santo?
quando você começa a se envolver com a obra do Senhor, a fazer alguma coisa. Eu lembro que quando eu comecei aqui na igreja, um dia eu falei para o pastor Joel, arruma alguma coisa para me fazer, senão eu vou ficar doente aqui. Né? Aí ele falou assim, já sei. Me colocou lá numa célula. E eu fui aprendendo com os irmãos e vivendo ali, e cada dia fui crescendo junto com os irmãos, um ajudando o outro. E fui me envolvendo com as coisas. Como que eu comecei a pregar a palavra? Foi todo um processo de se envolver com as coisas, fazer uma coisa ou outra. Tivemos um encontro lá dos irmãos que participam da confraria, essa semana, e daí eu falei para o irmão assim, irmãos, pode falar lá? Porque normalmente eu que faço a abertura, e eu tenho que parar, porque senão eu vou pegando as coisas e vou fazendo, e tem outras pessoas que precisam fazer. Falei para eles, faz a abertura lá, porque eu não estou com a garganta muito boa e tal. E o irmão ficou super feliz, e foi muito bem. Então são oportunidades quando você começa, mas por que eu pedi para o irmão? Porque já enxergo nele uma capacidade que ele tem, que ele não vai passar vergonha, ele vai lá e vai fazer do jeitão dele. Falei para ele, faz lá do teu jeito lá. Vê lá o que você quiser falar lá, você tem tanto tempo. É assim, vai se envolvendo. Quando você vai se envolvendo, as pessoas estão olhando para você. Muitas vezes você não sabe o seu dom, mas as pessoas enxergam o seu dom e vão falar para você, você tem tal dom para tal coisa. Garanto que o pastor deve ter falado isso na vida de pastorado para muitas pessoas. Irmão, você tem tal dom. Porque as pessoas começam a enxergar. Agora, se você ficar sentadinho sempre ali, ir embora, tchau. Vem semana que vem, fica sentadinho, tchau. Começa a se envolver, fazer alguma coisa. Você não precisa pegar e fazer um estudo para dar aula numa classe, mas tem tantas coisas fáceis de fazer aqui, que não requer de você grandes habilidades e grandes conhecimentos. Fui ali no banheiro agora, tá tudo certo ali. Tinha papel toalha, tinha papel higiênico e tal. Tenho certeza que alguém foi lá e viu, e colocou. Chega uma hora que acaba, né? Vai usando, acaba. Acabou, e agora? Vamos orar. Então, se envolva. Você vai descobrir os seus dons se você se envolver. O mundo se volta contra as pessoas que se convertem. É normal. Teus amigos, as pessoas da tua família, teus colegas de trabalho. Sempre vai ter um engraçadão, né? Que vai fazer uma piadinha, uma gracinha, falar da igreja, falar mal. Quem vai na igreja dá dinheiro é bobo e tal, esse tipo de coisa. Para te ofender, para te afrontar. E sem falar nas calúnias, que vão caluniar você de coisas que você não fez, que você não faz. É normal. Jesus disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Quanto a esse negócio de... Vou te dar uma dica também. Hoje é o dia de dar as dicas. Eu sou o tipo de pessoa assim que eu não ligo se não me convidarem para ir numa festa. Se convidou, beleza. Se não convidou, tá 10, não vou ficar de mal. Agora tem pessoas que falam, não me convidou. Né? E às vezes tem festas que me convidam que eu não faço questão de ir. Né? E você acaba indo, é um erro da nossa parte, mas a gente faz, eu garanto que vocês também fazem. Vou lá fazer o social, né? Fica chato a gente não ir e tal. Beleza. O que eu faço quando eu faço isso para fazer o social? Eu sei que às vezes é um lugar que chega lá que você pergunta assim, que horas que termina a festa? Alguém já fala assim, enquanto tiver chopp tem festa. Então você já sabe que vai ter problema. Então o que eu faço? Eu vou lá na festa. Quando às vezes a pessoa me convida, eu falo assim, olha, eu vou lá na tua festa, só que eu não vou ficar muito tempo, tá? Eu vou sair mais cedo, já aviso. E dependendo da situação, eu vou lá, obrigado aí por você me convidar, estou indo, mas é cedo, não tem que ir, tchau. E dependendo da situação, você sai à francesa. Não sei se todo mundo sabe o que é sair à francesa. Você, discretamente, como se fosse tomar um ar, quando vê, cadê ele? Foi embora. Sai sem falar com ninguém, isso é sair à francesa. Você tem que fazer isso, tem que adotar isso. Tem uma coisa que, sabe por quê? Porque festa, principalmente quando tem bebida e tem pessoas que não são cristãs lá, tem gente que até serve o lado de lá, vai gerar um problema. Porque eu sempre falo assim, a pior coisa que tem é você ficar conversando ou discutindo com o bêbado. Temos aqui uma pessoa que trabalha na segurança pública sabe disso. A pior ocorrência é aquela que tem o bêbado, né? Você já sabe, cara, vai dar problema. Normal, de repente, vira, né? É complicado.
Então, quando tem um bêbado, ele chega lá e às vezes ele vai falar para você coisas que ele não falaria quando ele estava são. Mas daí ele se encoraja por causa daquele líquido que entra nele. Aquele dia, ele fica audacioso, fica corajoso e te ofende. E você está lá são e o cara está bêbado. E às vezes chega o ponto que ofende e fala alto e grita e de repente vai para o vias de fato. Tem duas coisas ruins se você estiver envolvido. Porque se você bater no bêbado, todo mundo vai te chamar de covarde porque você bateu no bêbado. Se você apanhar do bêbado, todo mundo vai te chamar de banana porque você apanhou do bêbado. Então é péssimo. O que você faz? Evita. Começou a perceber que o ambiente está ruim, sai fora, vai embora. Eu tenho um combinado com a minha esposa, que eu posso falar para vocês também, vocês que são casados e vocês que ainda não são, já anote lá na tua caderneta, né, para você falar com o seu amado, com o seu esposo, ou com a sua esposa lá no futuro. Eu e minha esposa é assim, a gente vai nas festas, mas nós combinamos, se eu chegar para ela e falar assim, vamos embora, nós vamos embora. Você vai falar, nossa Luiz, você manda. Não, porque se ela chegar para mim e falar assim, vamos embora, nós vamos embora. Não tem discussão, mas por que? A festa está tão legal, tem o pessoal da igreja aí tão fofo. Não, nós vamos embora. Depois a gente vai falar o motivo que a gente foi embora. Então já é combinado. Livra você de um monte de problema, porque às vezes você está lá distraidão, conversando com alguém, a sua esposa vê alguma coisa, ó, isso vai dar problema. Ela fala, vamos embora, vamos embora. Ou às vezes você vê, chega para a esposa, vamos embora. Vamos embora. Vocês estão se protegendo desse mundo estranho que blasfemam de vocês, que querem que vocês voltem às velhas práticas. Esse mundo que não está nem aí, eles pensam que eles não vão ser julgados um dia, mas vão. Deixa eu ver, acho que eu pulei uma parte aqui. Já ficou para trás. Pulou, perdeu a benção. Vamos em frente. Tem coisas que você passa depois para você voltar, é complicado. Na vida é assim, você perde a oportunidade, vai em frente, não queira voltar lá, que às vezes é pior. Segue em frente. Nem toda festa realmente é uma festa, muitas vezes ela é um descaminho. Como eu falei, se você lembrar de coisas talvez que você fez no passado, aquelas bebedeiras, aquela zoeira, né? Era legal, mas hoje você olha, meu, quanto tempo perdido, quanta bobagem, né? Então nem toda festa realmente é festa. São nas festas que acontecem os problemas, as mortes. Alguém convence alguém para às vezes ir para uma cama de motel. Gera uma vida que não foi programada para ser gerada. Gera um problema para um monte de gente. E às vezes é numa festa, que não é festa. Então cuidado com festas. Jesus participava de festas, mas pode ler, ele sabia participar. Ele sabia o momento de se retirar, o momento de falar. A gente tem que aprender com Jesus. Quando você se converte, 3 coisas acontecem. A primeira, ocorre o choque cultural. O que antes era normal e aceitável e divertido para você, para nós, e hoje você acha um absurdo, porque o seu estilo de vida hoje, convertido, não cabe mais essas coisas. Ô irmão, vamos ali tomar uma cerveja? Obrigado. Mas está calor. Obrigado. Você não quer mais saber dessas coisas. E tantos outros convites. Às vezes até para ir, sei lá, numa festa, num lugar, porque você sabe, você já entende que não é lugar para eu estar. E aqueles lugares também que falam assim, mas é só você, não pode levar sua esposa. Então é melhor não ir também. Por que a minha esposa não pode ir lá nesse lugar? O que tem lá nessa festa aí que ela não pode estar junto? Então, é melhor não estar. O mundo que te cerca fica revoltado. Para quem está de fora, o novo estilo de vida do convertido parece um absurdo. As pessoas olham para vocês e falam, meu, que absurdo. Como é que vive nessa vida aí agora? Igreja? E nem vem mais aqui em casa. Por
Porque não tem nada mais que agrega. Alguns parentes passam a hostilizá-los. Tenho certeza que muitos de vocês, numa festinha na casa do parente, em algum momento foram hostilizados, criticados. E às vezes de maneira velada. Começa, como eu falei, a falar mal da igreja, que isso, que aquilo, porque você está lá. O mundo reage com calúnias, zombarias, principalmente por parte daqueles que vivem uma vida inversa, uma vida no pecado. O cara está de pecado até, só está com o nariz de fora, respirando assim. Vamos seguir ali, verso 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Ele fala dos mortos, né? Mas ao mesmo tempo ele fala que foi pregado aos mortos, mas ele fala assim que, ao mesmo tempo, eles vivessem segundo Deus em espírito. Então, na verdade, eles não estavam mortos. É uma figura que ele está usando. Como a gente olha para algumas pessoas no mundo que nos cerca, no mundo que nós vivemos, onde nós habitamos, nós vemos várias pessoas que estão mortas. Mortas em espírito. Mortas de tanto pecado, de tanta coisa errada, mortas porque não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, mortas porque não se convertem, não mudam a sua vida. Eles vivem nesse mundo como mortos-vivos. Quando Pedro fala assim para esses irmãos, o que o evangelho foi pregado, aqueles foi pregado aos mortos, ele estava falando daqueles irmãos que estavam vivos, ouviram o evangelho, se converteram, e depois morreram. Muitos morreram de formas terríveis, foram mortos, martirizados. É isso que ele está falando. Eles tiveram a oportunidade, quando estavam vivos, de ouvir. Foi pregado para eles que estão mortos hoje. Viver segundo Deus em espírito significa a transformação e a garantia da vida eterna. Mesmo que você morra, está garantido a vida eterna. Lembra da parábola do filho pródigo? No verso 24 de Lucas 15, o pai olha para o filho e manda, vamos começar a fazer uma festa. Ele fala assim, por que ele quer fazer a festa? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É nesse sentido, quantos mortos-vivos nós conhecemos? Pessoas que são consideradas como mortas por causa do pecado. Ele falou assim, meu filho estava morto e reviveu. Qual a primeira coisa que ele fala? Assim, pai, pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Ele reconheceu o pecado. Ele reconheceu que ele estava vivendo um caminho de morte. E o pai se alegrou. E esse filho pecador somos nós. E o pai que se alegra é Deus, porque ele quer salvar todas as pessoas. Muitas pessoas não se salvarão porque elas dizem não para o Cristo. Quando se prega a palavra, quando se ensina a palavra, você, na verdade, é uma espécie de Noé, que está falando, a salvação está na arca, entrem na arca. E as pessoas que entrarem na arca serão salvas. Quem está pregando hoje é uma espécie de Noé moderno, e a arca é Cristo. Mas muitas pessoas não falam, não, Noé, você está louco, eu vou viver a minha vida. E as pessoas dizem não para o Cristo, continuam dizendo não para o Cristo. Pessoas esclarecidas, eu conheço pessoas que elas conhecem tudo, elas entendem as coisas, você fala e a pessoa fala, não, agora não, mais para frente, depois. Tem um texto da Bíblia que diz assim, louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tens preparado para quem será? As pessoas acham que tem muito tempo. Verso 7.
Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro disse que o fim de todas as coisas está próximo. Será que ele não se enganou? A gente pode pensar isso. Pedro deve ter se enganado, porque já passou quase 2000 anos e o fim ainda não veio. Mas será que ele estava falando desse fim de todas as coisas que Jesus falou, estarei convosco até a consumação dos séculos? Ou ele estava falando do fim das pessoas? Aqueles irmãos que ouviram a carta, que leram a carta, já estão mortos. O evangelho foi pregado aos mortos. E eles tiveram a oportunidade de se converter. 3 atitudes importantes que está nesse versículo. Ele fala assim, para ser sóbrio, ser moderado, vigiar, ser criterioso, ser vigilante e viver em oração, dedicar-se à oração. O fim está próximo. Ele está falando, estejam preparados, o fim está aí. Quanto tempo você tem ainda? Quantos anos? Você já pensou isso? Mas se você está em Cristo, de certa forma você está tranquilo. Eu já vi pessoas assim, ali perto da morte, falar assim, irmão, eu estou tranquilo, porque daqui eu vou para Cristo. Não existia desespero, medo, arrependimento, porque é uma nova criatura em Cristo, que fez o que pôde com as forças que tinha para o Senhor. Viver é Cristo e morrer é lucro. Não é isso que Paulo disse? Nós temos que assimilar melhor isso. Verso 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Olha o conselho, ter ardente amor uns pelos outros, se importar pelo outro, realmente amar e se interessar pelo que o outro está passando, se preocupar com o outro. É isso que ele está falando. Não é por obrigação, pergunta lá como ele está. Não, é realmente se importar. Orar, quando falar que vai orar, é realmente orar pelo irmão. Orar pela pessoa que está passando por dificuldade. O amor deve ser intenso no sentido das emoções. É difícil concorrer com o trem, né? Em tudo dai graças. Aquele que ama realmente se importa com o irmão. Ali ele fala assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui, por parte de algumas pessoas, tem uma interpretação errada. Quando fala assim que o amor encobre uma multidão de pecados, a pessoa já pensa assim, não, então se Deus vê que eu estou amando as pessoas, estou sendo correto, ele pega a cadernetinha dele, onde está anotados os pecados, aí ele fala assim, hoje ele amou, daí ele pega e risca lá 1, 2, 3... Porque ele fala que é uma multidão, né? Mas não é isso que o texto está ensinando. O amor cobre uma multidão de pecados, porque quando você ama o irmão, mesmo que o irmão erre, seja de propósito ou porque se confundiu, você perdoa o irmão. Quantas vezes for preciso? Pedro não perguntou para Jesus, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Que ele respondeu. Quando você ama realmente, o amor cobre uma multidão de pecados, porque você perdoa as pessoas veem que você ama, veem que você é sincero e também perdoam você. Por isso que perdoa uma multidão de pecados. Ame-se intensamente. O amor genuíno perdoa os pecados. A gente tem que lembrar que Jesus nos deu um novo mandamento que está escrito na Bíblia. Ele falou assim, amem uns aos outros como eu vos amei. Amar ardentemente, não é esse amor de Jesus? O que ele fez? Amou, a ponto de morrer pelas pessoas. Um monte de gente que não merecia.
Ele morreu assim mesmo, porque precisava ser feito. Alguém tinha que pagar o preço. E foi ele. Com muito amor, ele fez. Foi difícil? Foi difícil, mas ele fez, por causa do amor. Jesus Cristo é amor. E às vezes a gente vê um absurdo, pessoas nas igrejas por aí, bravas, indignadas, brigadas. Por quê? Porque o irmão disse isso, eu não gostei, porque o pastor falou não sei o quê, eu acho que não é bem assim, e cheio de picuinhas. Cadê o amor ardente? Nós estamos colocando o que a gente pensa na frente do que a Bíblia ensina, do que Deus espera de nós como cristãos. Ser luz. É difícil quando alguém nos ofende? É. Mas a gente sabe que a Bíblia diz que a gente tem que perdoar. E fala mais ainda, a gente tem que orar por essas pessoas que nos perseguem e que dizem todo mal a respeito de nós. Esses dias eu vi um post de uma mulher bem conhecida no nosso país. E ela chamou o juiz lá que assinou alguma coisa para o marido dela, lá não sei o que é, de irmão. O cara é odiado por um monte de gente e ela chamou o homem de irmão. Porque a gente também tem que querer que todas as pessoas se salvem. Aquela pessoa complicada, da pá virada, problemática, aquela pessoa que fala, esse aí não tem jeito. Chame de irmão. Às vezes ele é do jeito que é, porque ninguém nunca com sinceridade, sem querer tirar proveito, falou para ele do Evangelho, do amor de Cristo. Cristo morreu por você, sabia? Sabe por que a pessoa não perdoa e guarda rancor, mesmo sendo cristão? Porque está faltando o amor. Quer ver? Volta um pouquinho ali, capítulo 1. Vamos ler 2 versos. 1 Pedro 1, verso 15. Primeiro, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E verso 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ele já tinha falado isso antes, escrito isso antes. Sem fingimento. Vamos para frente, verso 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Ele fala para você hospedar as pessoas sem reclamar. Às vezes as pessoas reclamam, porque a casa fica suja, porque a pessoa ficou além do tempo e tal. Ele fala para não reclamar. Eu anotei aqui, quem ama de verdade é hospitaleiro. Hospedar um irmão é uma honra e não um peso. O que ele está falando aqui é se ajudem mutuamente vocês. Porque não esperem a ajuda dos outros que perseguem vocês, que falam todo mal, que criticam. Se ajudem, se juntem e se ajudem. É isso que ele está falando. Hospede quando a pessoa precisar. A hospitalidade não é cortesia, mas expressão do amor de Cristo. Hebreus 13, 2 diz que alguns acolheram estranhos e sem saber, hospedaram em suas casas anjos. Jesus mesmo amava se hospedar lá em Betânia, na casa do irmão Lázaro, Maria e Marta. Por quê? Porque ele era bem recebido, porque eles não queriam tirar proveito de Jesus. Jesus os amava e eles amavam ardentemente Jesus. Era um lugar que Jesus, ele estava bem tranquilo, ele gostava. Lá em Betânia também ele participava dos jantares, lá na casa de Simão, o leproso. Verso 10, para frente. O tempo está passando. Eu acho que eu estourei o tempo já, Cadê o Otávio? Eu não marquei a hora lá, irmão. Vocês me perdoam? Vocês me amam? Perdoar, irmão. Tem que amar ardentemente, mesmo que o irmão passe do horário. Então vamos lá, para a gente fechar rapidinho. Vamos ler o 10 e o 11.
Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que palavra maravilhosa, né? Então ele está falando dos dons. Administrar os dons que recebeu quer dizer de graça. De graça recebeu, de graça dai. Seja um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Quem é o dispenseiro? Aquele que cuida da dispensa. Ele é responsável, ele não desperdiça, mas ele sabe entregar para as pessoas aquilo que elas necessitam. É ser dispenseiro da dispensa de Deus. O dom do Senhor deve ser utilizado para os propósitos do Senhor. Os dons servem para suprir as necessidades do corpo de Cristo. Irmãos, os dons são diferentes, mas são complementares, como eu falei. Somos pessoas diferentes, com habilidades diferentes, cada um com as suas características, complementando-se uns aos outros. Eis o mistério. É um mistério. Nós precisamos um dos outros, cada um é importante, cada um é uma parte do corpo de Cristo. Todo cristão tem pelo menos um dom. O propósito é servir a igreja e ao próximo. Os dons são do Espírito Santo que distribui. Eles são recebidos para ser usados, não enterrados e nem escondidos. Faça uma reflexão como que você está cuidando dos dons que Deus te deu, porque provavelmente pelo menos um você tem. Coloque em prática. No verso 11, Pedro alerta que os que falam, os que pregam e ensinam, sejam fiéis às palavras de Deus. Seja fiel a esse livro. Fala o que está aqui dentro. Você pode trazer exemplos e tudo, mas fala o que está aqui dentro, que é a palavra de Deus. Para quem administra os dons, vários dons que Deus dá, faça segundo o poder que Deus te dá. Não inventa. Faz aquilo que Deus te entregou, aquilo que está dentro da sua capacidade. Porque tudo pertence a Ele. Por causa dele são todas as coisas. Os dons, os resultados, as pessoas salvas, o futuro da igreja, tudo pertence ao Cristo. Tudo que temos, o que somos, é do Senhor. Use os dons, não esconda os dons. E nesse tempo que ainda nos resta na carne, vamos procurar viver segundo a vontade de Deus, porque o fim está próximo. Para alguns pode ser, sei lá, daqui a algumas semanas. Para outros pode levar 50 anos ou mais. Mas o fim, como chegou para os irmãos, Pedro falou, o fim estava próximo, e estava mesmo, está próximo de cada um de nós. As coisas vão se cumprir. Quando? Senhor, a gente não adianta ficar preocupado querendo saber o dia. Não se preocupa com isso. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Pastor Lucas, quer orar, falar alguma coisa? Não? Joel? Pastor Horst já falou, né? Tudo certo? Vamos orar e encerrar, então? Vamos ficar em